Você já se perguntou como o relógio não entra água? Por que alguns relógios entram água mesmo tendo o sistema de vedação? Por onde os relógios podem entrar água? Como um relojoeiro precisa fazer para identificar, descobrir por onde passou água no relógio? Fica aí, você vai curtir. E aí, beleza? Ezequias Relojoeiro com mais um vídeo. Galera, eu sou relojoeiro desde 1998 e sou também professor ali no curso de relojoeiro essencial. E digo para você, esse problema da vedação está na lista dos principais problemas na hora de fazer a manutenção em relógios. É um sistema que você precisa ter um conhecimento para poder fazer correto. Se você fizer só no achômetro ali, a chance de dar problema na vedação e não resolver problemas na vedação também é muito grande. Então, por isso que é importante a gente ter o conhecimento e saber o que fazer. E para isso, a gente tem nosso curso de relojoeiro. Você pode dar uma olhada aqui na descrição e no primeiro comentário fixado já está pronto. Depois de muito pedido aqui, é um dos comentários que mais aparece no canal desde quando começou o canal. Todos os dias tem gente pedindo curso de relojoeiro. E agora o nosso curso já está disponível. É só olhar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E lá você vai aprender sobre detalhes sobre a vedação. Você vai entender realmente como que funciona o sistema de vedação. E aí não fazer serviço só no achômetro. Realmente fazer serviço entendendo o que está fazendo, poder realmente solucionar os problemas de vedação. É importante a gente entender que os relógios são projetados para serem resistentes à água, mas com o tempo essa resistência pode diminuir naturalmente devido ao desgaste das peças do sistema de vedação. Um relógio não será a prova d'água para o resto da vida sem precisar de manutenção. E entra outra coisa importante, o que veda o relógio não é o silicone como muitos pensam, tá? Mas sim as juntas de vedação que faz o processo de vedação do relógio. E para a gente identificar qual dessas juntas está problemática, ou seja, por onde que o relógio entrou água, a gente precisa realizar um teste de pressão, que é utilizado através da máquina de teste de ATM. É uma máquina que pressuriza o relógio e permite detectar por onde que o relógio passou água. Tem vários setores no relógio que podem passar água caso haja problemas no setor ali de vedação, problemas de borracha e tudo. Mas os dois mais comuns são pela coroa e pela tampa traseira do relógio. Mas além de saber os setores que podem estar entrando água, a gente tem também outros pontos que a gente deve analisar sobre a vedação. E é esses pontos principais que eu vou abordar com vocês aqui hoje, explicando direitinho cada um. E só um lembrete aqui também, se você gostar do vídeo, aprender pelo menos uma coisa nesse vídeo, toca no gostei, se inscreva no canal se você é novo por aqui e não é inscrito, toca no sininho para receber as notificações e você que está sempre por aqui, muito obrigado pela audiência. A minha metodologia de ensino, meu lema no curso é que o mais importante de tudo para resolver problema de vedação ou qualquer outro tipo de assunto é entender o funcionamento de cada setor do que você está mexendo. No nosso caso aqui, nós estamos falando agora, é da vedação. Quando a gente entende como funciona, você sabe que o que veda o relógio não é o silicone, como muitos podem pensar, mas sim a junta de vedação. Elas são feitas de materiais flexíveis, como borracha, nylon, e são resistentes e projetados para poder dar aderência ali e impedir a água passar. Mas com o tempo, esses materiais se desgastam e perdem a sua eficiência. Quando você aprende isso, você percebe que o importante não é decorar o funcionamento das coisas, mas sim entender o funcionamento das coisas e com isso conseguir solucionar os problemas que surgirem na manutenção. Dito isso, eu vou falar aqui alguns pontos dos passos mais importantes que a gente deve fazer como relojoeiro para verificar por onde o relógio está passando água e solucionar os problemas dele. Inspeção visual. O primeiro passo é a inspeção visual cuidadosa do relógio, procurando ali por danos visíveis, com problemas na caixa, na coroa,
que pode ter sido gerado às vezes por um impacto, um amassado na coroa, um amassado na caixa, um trincado no vidro, algum sinal que a guarnição está ressecada. Esse é o primeiro passo que a gente faz, que é o mais óbvio. Verificou qualquer anomalia, você já identifica ali que há algum problema na vedação. Quando você identifica que tem algum problema, você vai para o teste de vedação, que é o passo do teste. Você vai usar a máquina de ATM para poder conferir realmente se ali onde você viu o problema está passando água, ou se além daquele local que você verificou que tem problema, não tem outro local na caixa, no botão, na coroa, onde que for, que o relógio esteja passando água. E para fazer isso, você usa a máquina de ATM. A gente já tem vídeo no canal sobre isso aqui, se você pesquisar aí teste de vedação do relógio, Ezequias Relojoeiro, você vai encontrar. E no nosso curso também a gente detalha muito isso, especificando cada ponto ali, bem detalhado. Após fazer os testes e a verificação, você constatou algum problema, a gente vai para o outro passo, que é a desmontagem e verificação das peças desmontadas. Você não fica só na verificação externa, ver se a caixa ali está com amassado, ver se o vidro está trincado, ver se o botão está duro, não. Você tem que desmontar cada setor, desmontar os botões, tirar a coroa fora, verificar o vidro interno, verificar a caixa interna. E você vai desmontar esses setores e na desmontagem você vai verificar interna ali se tem uma borracha ressecada, se tem uma borracha rígida, se tem uma borracha trincada, para assim você poder solucionar o problema da vedação depois que o relógio for desmontado. Porque às vezes se você ficar só no olho nu externo, só na inspeção externa, aí você aperta um botão, o botão está macio. Você mexe na coroa, tem uma aderênciazinha. Mas se você não conferir desmontando, há uma grande chance de você ter uma aderência ali, mas a borracha não está boa e não dá vedação. Tá? Ter pressão, mas não ter flexibilidade. Então por isso que é importante você ir para o passo de desmontagem, verificando cada setor, para identificar problemas e trocar o que for necessário. Depois de fazer essa verificação aí dos principais pontos, aí que você vai para o último passo, que é substituir peças, que é substituir o que for necessário para solucionar o problema. Eu falei até uma parte aí de trocar coroa, de trocar borracha e tudo. Mas por que eu estou falando frisando sobre substituir? Porque tem uns que acham que é só lubrificar a borracha. Tá um pouquinho seca a borracha, vão lubrificar porque vai vedar. O quê? Não acredito. A gente acaba faltando em todas as outras informações. Não é um silicone que veda. Não é a borracha tá dando pressão só que veda. Não é você colocar ela macia que vai vedar. Não, ela tem que estar boa. Então quando você desmontou tudo, verificou e viu que está ruim, precisa ser trocado. É o último passo, que é trocar a borracha de vedação. Se tiver problema no fundo, troca a borracha de vedação. Se tiver problema na coroa, troca a coroa ou a borracha da coroa. Se tiver problema nos botões, troca as borrachas dos botões. Se o vidro tiver com um nylon ruim, troca o nylon do vidro e em alguns casos troca até o vidro, se tiver quebrado, trincado. Não adianta você já desmontar o sistema de vedação e já ir colocando peça, borracha, tudo ali sem conferir. Lógico, na revisão o ideal é você trocar o que for preciso trocar. Mas é trocar o que for preciso, não é trocando no achômetro. Senão você troca todas as peças das borrachas do relógio, põe lá no teste e o relógio continua entrando na água. Por isso que é importante você saber todos os outros passos, saber identificar, saber como funciona, saber o que pode acontecer se a borracha estiver ruim ou não, para assim você ser certeiro na hora de substituir as peças e substituir realmente o que for preciso e assim solucionar os problemas de vedação do relógio. É isso aí. E aí, gostou? Curtiu? Aprendeu pelo menos uma coisa? Toca no gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E você que está sempre por aqui, muito obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo.